Sim. Ah, Sim, que bom. Agora Obrigada. sim. Então, eu trago, né, essa citação do Caporal e do Costa Weber, trazendo que a agroecologia é uma ciência para o futuro sustentável. Então, a gente entendeu um pouquinho dessa ciência e quais os princípios básicos que nós devemos considerar da agroecologia na busca aí desse desenvolvimento rural sustentável, né, que foge aí do aspecto, como a Ariane disse, somente econômico, né? A gente tem outras abordagens quando a gente fala de desenvolvimento rural sustentável, trazendo isso para essa abordagem. Então, eu coloquei essa parte para a gente iniciando, né, para a gente se situar. Então, a origem da agricultura, né? A agricultura tem mais de 10 mil anos, né? Iniciou há mais de 10 mil anos antes de Cristo, perdão. Quando, né, no período neolítico, o homem ele passou de sobreviver da caça, da pesca e viver de forma nômade para começar a realizar aí a agricultura, né, para se fixar em alguns locais e iniciar a atividade, essa atividade de se plantar, de se colher, de se guardar sementes, de domesticação de plantas e animais. Primeiro, é importante dizer aqui também, abrir um parênteses, né, que as mulheres são muito responsáveis, né, têm um papel muito importante nessa questão de quando se iniciou a agricultura, porque eram elas que, desde esse período, guardavam e armazenavam as sementes. Então, vejam só, estou falando de 10 mil anos antes de Cristo, que se começou a domesticação de plantas e animais. E nós chegamos num período, no futuro, que isso foi perdido, que a gente vai falar aqui hoje. Então, veja como esse conhecimento, né, que não é acadêmico, que não é científico, ele foi importante para a gente chegar, né, às espécies de plantas cultivadas que nós temos hoje. Óbvio que depois, né, houve aí muita pesquisa, desenvolvimento em cima disso, mas a grande parte dos materiais, das plantas que nós cultivamos, elas passaram por uma seleção, né, a esse tempão lá atrás. Então, essa domesticação de plantas e animais não é algo da pesquisa recente, é algo que vem sendo feito já há muito tempo. E aí, né, então, a gente teve, quando a gente fala da agricultura, a gente tem três revoluções. A primeira foi essa, né, a que a gente considera aí mais ou menos em torno de 10 mil anos antes de Cristo, quando se começou o homem a se fixar no local e realizar o cultivo. Depois, né, a gente teve a segunda revolução, que aí foi entre o século XVIII e o século XIX, principalmente adotando um sistema onde maioria das propriedades, passando daquela fase do feudalismo, começou a tentar se resolver aí alguns problemas, como de fome crônica, aumento da produção de alimentos, onde se integrou, perdão, a produção, né, da parte de alimentos, digamos aí, arroz, milho, batata, com a parte animal. Então, esse sistema, até ele recebe o nome de sistema Norfolk, que ele surgiu nessa região, né, em Norfolk, na Inglaterra, ele integrava tanto a parte animal quanto a parte de produção vegetal. Nesse sistema, um era complementar do outro, né, e exigia que se fizesse rotação de culturas. Então, a área que anteriormente ficava naquele período de pousio, sem ser cultivada, ela começou a passar por um processo de rotação, porque precisava produzir alimento também para os animais. E os animais, além de serem força de trabalho, eles também produziam o que a gente fala, o esterco, né? Então, os dejetos a gente era utilizado nessa época como fonte aí de nutrientes para as plantas. Importante dizer que esse conhecimento milenar, né, a respeito da agricultura tinha muito como base a adubação orgânica, né, vindo aí dos animais. Tem relatos até que muitas vezes era preciso utilizar os dejetos lá da cidade para adubar o campo, ou se utilizava cinza de madeira e tal, porque muitas vezes só o que era produzido pelos animais ali não era suficiente. Então, dentro desse sistema Norfolk, você tinha algumas premissas e alguns conhecimentos, né, que foram através da experimentação, mas não aquela feita aí na academia, né, feito por quem estava ali todo dia lidando com aquilo. Então, eu tinha um sistema de rotação de culturas, de adubação orgânica, de integrar a parte animal com a agricultura. Isso começou a ser modificado,
né? Principalmente, né, como a Ariane disse, na terceira revolução que a gente fala, né, terceira revolução da agricultura, ou a revolução verde. Mas antes disso, aconteceu algumas coisas importantes que eu gostaria de pontuar aqui para vocês. Então, eu disse, olha só, a adubação era orgânica, tinha sistemas de rotação, de culturas, né, principalmente entre leguminosas, entre gramíneas, e começou a mudar principalmente no século XIX, com os estudos feitos pelo químico alemão chamado Justus von Liebig. Né? Ele viveu aí de 1803 a 1873 e ele formulou aí algumas teorias sobre o comportamento de substâncias minerais nos solos e a absorção dessa pelas plantas. E aí ele desenvolveu a teoria mineral de Liebig, ou, né, a que nós conhecemos aí nos cursos de agronomia como a lei do mínimo, né? Então, que a cultura, quando eu falo, né, aquela espécie, ela iria produzir até o mínimo limitante de determinado nutriente. E ele reduziu todo aquele conhecimento que se tinha, né, de tanto tempo, para como se a adubação orgânica, né, e esse sistema de rotação, ele não fosse eficiente, né, que para alcançar aí maiores produtividades, se precisava aí ter a adubação aí através de substâncias minerais, que são os fertilizantes, né? E aí começou-se a ter um mercado muito grande de fertilizantes. A gente chama de apropriacionismo, né? O que algumas áreas vão fazendo aí, se apropriando, né? Dentro da agricultura. Então, a gente fala que primeiro ocorreu esse apropriacionismo aí de fertilizantes, já da adubação. Então, começou a ser substituído. Inclusive, né, o próprio Liebig, depois ele teve a sua empresa de fertilizantes e tudo mais. Então, começou-se a deixar de lado esse sistema de rotação, de adubação orgânica, para se ter esse mercado aí de fertilizantes e adubação dos fertilizantes químicos. Então, começou a ter aí essa grande mudança. Depois disso, né, o que foi acontecendo? Dentro aí, se a gente pegar, no caso, apropriacionismo genético, o que foi isso? A partir das pesquisas de Mendel, né, que começou a ter um estudo maior sobre a genética e tudo mais, começou a ser possível selecionar materiais, né, com interesses ou características específicas que as pessoas, né, desejavam, ou que atendesse esse novo sistema de produção, um milho que respondesse mais, a adubação mineral, né, mais tolerante a algumas doenças com determinadas características, para atender essas novas demandas. Então, houve esse apropriacionismo genético, depois o biológico e depois o mecânico. O mecânico, principalmente, né, a partir do momento que se começou a utilizar implementos e tratores dentro da atividade agrícola, né? Porque até então a gente se utilizava muito aí a mão de obra da família, a tração animal, e quando começou, né, a partir das revoluções que foram ocorrendo, foi acontecendo esse apropriacionismo. Então vejam como que o conhecimento, né, de quem estava no campo, do agricultor, aquele conhecimento passado de geração para geração, ele foi se perdendo e dando lugar, né, a essas novas tecnologias, essas novas descobertas. E muito influenciado aí também, né, pelo interesse em si está comercializando, seja os tratores, seja as sementes, né, seja os implementos. Então, começou a partir desse momento, começou a ter uma lógica comercial. Os sistemas, né, de produção, né, aqui na minha propriedade eu produzo milho, produzo feijão, tenho porco, tenho gado, ele começou a ficar o quê? Em vez de ele era heterogêneo, ele começou a ficar homogêneo, simplificando, porque essa simplificação atendia, né, a essa nova lógica, né, de se ter a cultura, no caso, uma cultura que respondesse aos fertilizantes, uma cultura que eu pudesse exportar, que eu pudesse produzir mais a partir necessitasse de menos mão de obra. Então, começou a ter essa mudança aí da lógica comercial. As variedades melhoradas, né, junto com os fertilizantes químicos, a motomecanização, que surgiu
surgiu aí, principalmente a partir do uso dos motores de combustão interna, né? Eles foram aí responsáveis, sim, pelos aumentos, né, da produtividade das culturas. O que, que é isso, aumento de produtividade? É quanto que aquela área produz por hectare, quanto que ela produz de milho, de batata, de feijão. Então, sim, né, esse conjunto de fatores proporcionou isso, mas ele tem as suas consequências que a gente já vai ver adiante, né? E aí, adiantando, né, algumas dessas consequências, quando eu tiro, quanto mais eu vou simplificando o sistema, mais artificial ele vai ficando, né? E aí eu vou quebrando aí, né, algumas coisas que são importantes, como diversidade, seja no solo, seja no ambiente. Isso favorece aí aumento do número de pragas, de doenças. Então, isso começou a acontecer também. E para isso foram se pensando em soluções que a gente vai ver a seguir. Então, precisei contar, fazer esse contexto histórico aqui para a gente continuar seguindo. Então, aqui eu falei assim para vocês: olha só, o número de pragas e doenças aumentou, né? E aí aumentou, nisso começou a ter a necessidade do quê? De se controlar. E aí a gente vai ver da onde que começou a surgir esse controle. Aqui são algumas fotos, né, da utilização já dos agrotóxicos, tanto aí, né, na utilização humana quanto nas produções. E quem proporcionou, né, esse uso desse material, da onde que surgiu, né? Porque tinha-se a demanda, tá tecnificando, tá homogeneizando, tá aumentando a incidência de pragas e doenças. O que, que nós vamos fazer com isso? Então, a gente precisa entender que nesse período estavam, né, acontecendo outros eventos importantes aí na humanidade, que foram as duas grandes guerras mundiais. Tá? E as guerras mundiais, elas tinham uma indústria, né, para sustentar essas duas guerras e suas demandas, né, seja por armamento, sejam por produtos, né, químicos que vinham a ser utilizados na guerra. Até no caso, né, a gente fala muitos implementos e a parte de mecanização também, ela teve um avanço grande nesse período e depois foi utilizado para a agricultura quando se acabou a guerra, né? Então, as duas grandes guerras mundiais, né, elas trouxeram, sim, inúmeros avanços tecnológicos, que isso depois foi adaptado para utilização aonde acabou a guerra, onde que a gente pode utilizar e comercializar e fazer isso render? Na agricultura. Então, tanto a parte de mecanização como de substâncias, né? Eu até coloquei aqui, para mim não esquecer, um exemplo foi o 2,4-D, o agente laranja, né, que não chegou a ser utilizado aí na Guerra do Vietnã, mas depois ele foi utilizado aí na agricultura. Então, só para a gente entender esse contexto, né? Então, teve as duas grandes guerras, teve uma indústria bélica, uma indústria de produção de armas, né? Não só que a gente está acostumado a ver, mas de armas químicas também, que depois teve essa necessidade desse aproveitamento que coincidiu com esse período de modernização da agricultura, né? Então, vários compostos foram produzidos, né, e transformados em inseticidas, utilizados, como vocês estão vendo aqui, desde crianças, né, desde dos militares, e aí depois passando para uso na agricultura. E é importante, gente, dizer que nesse momento não se tinha estudos, né, dizendo o impacto na saúde humana e no meio ambiente. Então, agora, os inimigos, né, eram as pragas e as doenças aí das lavouras. Então, terminou a Segunda Guerra Mundial, todo esse parque industrial bélico, né, que estava ocioso, ele foi rapidamente absorvido pela produção agrícola e pecuária, desde a parte de insumos químicos, motomecânicos, né? Isso tudo aí foi absorvido, tá? Continuando, né? Aí a gente vai chegar aí na primeira metade do século XX, né? Então, tanto os agrotóxicos quanto os fertilizantes químicos, a motomecanização e o melhoramento genético, né, se tornaram aí peças chaves na mudança da agricultura. E aí a gente vê que a gente está pegando uma agricultura que era autossuficiente, eu falei lá, né, do sistema que se fazia na Inglaterra, de rotação de culturas, da utilização
de resíduos dentro da própria propriedade, nós estamos tornando a agricultura dependente, né, de insumos que vêm de fora da propriedade. Tá? E isso, né, além de aumentar o custo de produção, também demandava um conhecimento, né? Então, na Europa, Estados Unidos, né, a ciência agronômica ela avançava, né, as pesquisas, mas muito nessa dependência desses insumos que vinham aí de fora da propriedade. Então, as guerras mundiais, né, como eu comentei com vocês, elas não interromperam esses avanços na agricultura, pelo contrário, elas impulsionaram, né, a parte de mecanização e a parte aí de uso, né, dessas armas químicas aí para controle de pragas e doenças. E aí a gente continua, né, caminhando aí por essa retrospectiva, a gente chega na década de 60, início da década de 70, perdão, onde a Europa, Estados Unidos já tinha passado por esse período de modernização, né, onde a agricultura se tornava dependente de insumos e precisava se comercializar, precisava se vender. Então, atrelado a esse interesse na venda desses insumos, como também de se acabar com a fome no mundo, como a Ariane colocou, nós tivemos aí a Revolução Verde, que se espalhou aí e foi até, né, muito incentivada por esses, como a Ariane disse, pelos Estados Unidos, como a Revolução Verde. Não dá para dizer, né, que a Revolução Verde não foi importante para o aumento de produção de alimentos, mas ela, por si só, não resolveu o problema da distribuição de alimentos, né, nem da fome no mundo, como a Mariane já colocou. Então, nesse início dos anos 70, 60, final da década de 60, início dos anos 70, né, esses avanços aí do setor industrial agrícola, nas pesquisas, e vejam que é tudo muito casado. Então, essa pesquisa que eu estou dizendo, eu preciso pontuar isso. Então, eu vou desenvolver um material que ele responda a esse sistema de uso de agrotóxico, de uso de fertilizantes químicos, né, de mecanização. Então, eu estou desenvolvendo plantas para esse novo sistema cada vez mais homogêneo, tá? Então, esse período, né, dessa transformação que aconteceu e que foi trazido aí para países, principalmente da América do Sul, como uma forma, né, de desenvolvimento, de resolver a fome e tudo mais, foi o que se chamou de Revolução Verde. Perdão, tá? Deixa eu só molhar o bico aqui. Então, a Revolução, né, a Revolução Verde, sim, ela tinha como objetivo o aumento nos índices de produtividade e aumentou sim, né, através da substituição da produção local, desse conhecimento local tradicional, né, seja pela uma comunidade tradicional ou não, né, para um conjunto bem mais homogêneo e simplificado, né, da utilização de práticas. Então eu tiro a rotação de culturas, eu tiro o posil, eu tiro o conhecimento popular ou tradicional que eu tinha sobre como controlar, manejar pragas e doenças, né, para ter aí o que nós chamamos muitas vezes de receita de bolo, né? Como que eu produzo? Então, primeiro você desseca, primeiro você prepara, depois você desseca, depois você faz isso, depois você planta, aí você tem que fazer tantas aplicações, né? Quando tiver a presença de determinada praga, de determinada doença. Então, foi isso que foi acontecendo. E, né, nessa parte de seleção de plantas, a gente vê também que quanto mais simplificado, mais tecnificado, né, era se buscado plantas que respondessem, né, a esse sistema de produção, obtendo aí maior produtividade. Então, esse conjunto tecnológico, né, recebeu um nome, acho que até a Ariane comentou, de pacote tecnológico, né, e aí trouxe aí as bases para o que a gente chama de monocultura, né? Quando eu só tenho uma ou duas espécies vegetais sendo cultivadas naquela área. Então vejam que quando eu simplifico o ambiente de cultivo, a diversidade daquele local ela também é reduzida e eu aumento a pressão, né, sobre determinadas pragas, sobre determinadas doenças, sobre determinados nutrientes, né, que possam estar ali disponíveis pelas plantas também. Isso tudo é muito importante e a gente vê que dentro desses sistemas a gente tem uma homogeneização que vai interferir, né? Então aí continuando, eu esqueci até de comentar com vocês, eu gosto muito, né,
da dissertação do Hers, que é de 1994, e é ela que eu estou utilizando para falar um pouquinho dessa agricultura moderna. Ela é antiga, mas é a base, né, para os trabalhos recentes que a gente tem dentro da área, tá? Então, essa questão que eu comentei com vocês desse apropriacionismo, né? E a gente tem o apropriacionismo genético. Eu trago aqui um parênteses para a gente dizer a respeito das sementes. Tá? A gente vai depois a gente vai falar um pouquinho dos projetos, mas aqui até eu fiz questão de trazer a respeito da diversidade das sementes. Então, começou-se a ter a seleção de sementes, né, de determinadas espécies vegetais, então, desde a parte de hibridação, né, que começou-se a ter aí do milho, primeiramente, então começou-se a selecionar materiais que respondessem a esse sistema. E antes, como que isso era feito? Isso era feito pelos agricultores e suas famílias, que dentro de cada, né, época de produção iam para campo e faziam a seleção das suas sementes e guardavam e armazenavam. Com a modernização da agricultura, o que começou a acontecer? A indústria se apropriou disso, então ela começou a produzir sementes, investir em pesquisa para ter materiais que respondessem esse sistema de produção e começou a comercializar sementes. E aí, o que aconteceu? O produtor, ele não tinha mais, então ele começava a se especializar, a se tecnificar, a se modernizar, e ele não podia mais utilizar aquela semente, porque o sistema dele de produção mudou. Então, ele comprava a semente. Né? E aí depois, mais para frente, ele tinha que comprar a semente e o herbicida que ia, né, poder ser aplicado ali de acordo com aquela semente que ele estava cultivando. Então veja que é como se o agricultor, né, ele tivesse perdendo aí a sua autonomia. Então, uma das coisas muito uma acho característica muito importante que a gente tinha antes da Revolução Industrial, que era essa questão de se ter a sua semente, de saber o momento certo de cultivá-la, as características, de fazer a seleção, né, a cada final aí de cultivo, ir lá para campo, selecionar as plantas, né, que sofreram menor ataque de doenças, de pragas, aquelas que têm as características que aquele agricultor deseja guardar para cultivar na próxima safra, e que isso era passado de gerações para gerações, isso foi se perdendo, porque a indústria se apropriou disso, né? Então, não tem como não falar disso quando a gente trata da agricultura moderna. E como consequência dessa característica, a gente teve uma erosão genética sem precedentes. O que quer dizer essa erosão genética? Muitos materiais, né, que eram passados aí, imagina, gente, o milho, né, ele veio de uma planta que chama teossinte e não tinha nada a ver com a planta de milho que nós temos hoje, e a seleção do milho, né, quem fez inicialmente foram as comunidades tradicionais indígenas, né, então esse conhecimento e isso que foi não foi de 100 anos, né, de 1000 e tantos anos, né, eu falei, a agricultura tem mais de 10.000 anos, né, o surgimento da agricultura antes de Cristo. Então, todo esse conhecimento começou a ser perdido. Não dá para a gente falar e chegar na agroecologia sem dizer isso, né? Então, aquela semente com aquelas características, muitas espécies vegetais sumiram, né, que eram principalmente aquelas utilizadas para alimentação da família, porque começou-se a cada vez mais reduzir, né, a diversificação das espécies cultivadas na propriedade para produzir aí uma espécie, duas espécies que atendesse ao mercado. Então, até a questão de segurança alimentar, que antes, né, a família tinha isso diversificado nos seus quintais, na sua propriedade, isso começou a ser perdido. Gente, eu tô com medo do tempo, mas vamos continuar. Quanto que já foi, Job? Já passou? Aí a gente tá. São 4h15 agora, para poder finalizar até 4h30, Tá, porque vou vai dar uma correr. hora e meia de encontro. Tá. E aí, né, como eu disse para vocês, esse aumento da produtividade, ele aumentou, né, a gente chegou aí de 1900 a 1984, a disponibilidade de alimento por habitante, ela aumentou em 40%, mas esse problema, ele não resolveu, né, aí o que se buscava, o que se propunha, que era a redução da fome, tá?
continuando, né, essa euforia que a gente chama das grandes safras que foi proporcionada pela Revolução Verde, né, ela cedeu lugar, principalmente a partir dos anos 70, à preocupação, porque nos anos 70, a Ariane comentou, né, começou a se discutir essa questão de sustentabilidade, e esse modelo, será que ele está sendo sustentável ao longo dos anos? O que começou a acontecer? Né, a partir, né, dessa mudança tão grande dentro do sistema de produção. Então, a gente teve impactos tanto sociais quanto ambientais muito grandes decorrentes da Revolução Verde. Tá? Então, a gente teve algumas consequências, né? A erosão e a perda de fertilidade dos solos. Eu esqueci de comentar, mas a Revolução Verde, ela traz um conhecimento muito utilizado nos Estados Unidos, que é um país que tem um inverno muito marcante, que precisa revolver o solo para ter aumento de calor, né? Para aumentar a atividade microbiológica naquele solo. E aí traz essas técnicas para um país tropical. Né? Onde a gente precisa, como diz a Primavera, a gente precisa de matéria orgânica e de cobertura sobre o nosso solo. E aí se traz, né, além do intuito aí, né, de vender máquinas, essa técnica de alto revolvimento de solo, que traz uma perda muito grande em relação à erosão e à fertilidade dos solos cultivados. A destruição de florestas pela essa ampliação descontrolada que foi incentivada aí até pelo governo vigente, né? A delapidação, como eu disse para vocês, essa erosão genética, né, essa perda aí muito grande que a gente tinha de espécies que eram utilizadas pelos agricultores, principalmente os familiares, contaminação de solo, contaminação de animais silvestres e a contaminação de alimentos e a contaminação do homem do campo. Aqui eu gosto de fazer uma observação, eu falo muito com os meus alunos, né? E muitas vezes a gente acha que o risco da contaminação do alimento ele é maior do que, às vezes, o que pode acontecer com quem está manuseando. Quem mais paga o preço da contaminação é o agricultor e a sua família. Tá? Então, quando a gente fala assim de contaminação por agrotóxicos, né? Existe a contaminação que pode vir no alimento, sim, mas esse risco ele é muito menor do que quando a gente compara aos efeitos que são provocados à saúde do agricultor e da sua família que estão lá na propriedade, na sua comunidade, manuseando, né? Esses produtos, tá? Então, situando, né, e tentando dar uma aceleradinha, né, começou-se a ter uma crise, né, agrícola ecológica. Muitos produtores, né, deixaram de produzir porque não se adequaram a esse novo padrão de produção, né? E esse sistema trazido como convencional, ele começou a ser limitado. Né, em sua capacidade de promover um desenvolvimento que fosse sustentável ao longo do tempo. Né, porque aí a gente começa a ter inúmeros problemas, surgimento de pragas, resistência, né, de plantas chamadas de plantas daninhas. Então, esse sistema ele não foi capaz de atingir nem os mais pobres, nem de resolver o problema da fome, da desnutrição e agravou ainda os problemas ambientais. Tá? E essas inovações tecnológicas, como a gente já comentou, a Ariane disse também, ela não foi absorvida, principalmente pelos pequenos agricultores e aqueles mais carentes aí de poder aquisitivo, digamos assim, né? E aí, muitos que não se adequaram a essas condições migraram aí para as cidades, provocando aqui na década de 80, início dos anos 90, o que a gente chama também de êxodo rural. Então, essa discussão, né, sobre esse desenvolvimento sustentável, ela começou a ser trazida, né, como vamos cutucar a ferida ali dentro da produção agrícola e pecuária, tanto da parte de agricultores como também de pesquisadores que não conseguiam enxergar, né, que isso poderia ter aí benefícios, né, tanto produtivos quanto sociais e econômicos. Então, a produção agrícola ela deixa de ser uma questão técnica e ela passa, por mais que meus colegas às vezes sejam resistentes a isso, ela passa por questões sociais, culturais, políticas e econômicas. Não dá para entrar num curso de agronomia e achar que a gente só vai aprender a produzir. A nossa produção ela está
ela tem como base, né, ela tem dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas, né, porque ali no campo eu não é só um sistema de produção, é um sistema de reprodução. Ali eu tenho pessoas e eu tenho famílias que são impactadas também pelo sistema que a gente decide adotar ali de produção de alimentos, tá? E aí, continuando, né, se tem um interesse muito grande, né, por parte, esse movimento aí que fala, o movimento dos rebeldes, né, ele surge lá nos anos 70 e ele começa a ganhar força nos anos 80, anos 90, é de trazer uma racionalidade ecológica à produção agrícola, né? Então, a substituição de insumos, substituir os agroquímicos por produtos existentes na propriedade, a questão de tecnologias intensivas por tecnologias que sejam brandas, de baixo impacto, né, ambiental. Então, isso começa a ser buscado, né? E aí, trazer também uma compreensão mais profunda em relação ao sistema agrícola, né? E trazer uma proximidade disso com a ecologia, onde eu não vou entender somente aquele meu sistema, aqueles 1.000 hectares que eu estou produzindo milho. Eu tenho que entender toda a complexidade dos diferentes fatores que estão dentro daquele agroecossistema, né? Então a agroecologia, ela começa a surgir, né, ela com os movimentos ecológicos, com a revolta dos rebeldes, como uma resposta, perdão, aos problemas decorrentes desse modelo convencional de produção, tá? E aí o desafio para o futuro, né? O que a gente mais ouve falar e ouviu é o seguinte: o produtor ele não dá mais conta, né, de produzir com essa receita, que cada vez mais cara, cada vez mais trazendo impactos ambientais à sua saúde e à qualidade do alimento que ele coloca na mesa. Então, muitos produtores, e hoje em dia não é só o agricultor familiar, mas até produtores inseridos aí no agronegócio, eles estão buscando maneiras mais sustentáveis do que essa receita de bolo, né, que é produzir aí determinada semente com determinado herbicida, com determinado inseticida, determinado fungicida, vou colher em tal época, vou mandar para não sei aonde. Então, não está mais sendo viável, né? Nem economicamente, nem socialmente, nem ambientalmente. E aí surge, né, o movimento dos rebeldes, ele começa a iniciar desde 1920, mas ele ganha força principalmente a partir dos efeitos problemáticos aí da Revolução Verde. Então, eu trouxe aqui alguns termos, né, que são aí essas ramificações da agroecologia, como a agricultura natural, a agricultura orgânica, deixa eu ver meu tempo aqui, meu Deus, a agricultura biodinâmica, a agricultura de baixos insumos e a permacultura. Tudo isso é agroecologia, Aline? Tudo isso é agroecologia, isso são ramificações da agroecologia. Mas o que é essa bendita dessa agroecologia? É uma religião? É uma técnica? Nós vamos falar, a agroecologia ela tem 3 dimensões, a ecológica e a agronômica, onde eu vou embasar as minhas práticas agronômicas com enfoque ecológico, tem a parte social e cultural e a parte social e política. Não dá para se falar em agroecologia sem falar da parte social e da parte política, né? A agroecologia ela é política, porque ela vai buscar, né, respostas e vai reivindicar políticas públicas, né, que possam favorecer esse sistema de produção mais sustentável. Então, aqui eu coloquei a contribuição de outras ciências dentro da agroecologia, né, que não é somente agronômica, tem aí sociologia, história, educação, comunicação, biologia, física, ecologia, né, e as suas ramificações. Então, a agroecologia, aqui tem todos os autores que nós estamos utilizando, né, mas segundo a Altieri, ela é uma ciência. Dentro dessa ciência, ela vai nos dizer princípios ecológicos que podem ser utilizados para estudar, desenhar e manejar agroecossistemas. O que são agroecossistemas? Eu tenho um ecossistema natural, né? Solo, fauna, clima, né? E aí, quando eu tenho agroecossistema, é quando eu modifico esse ecossistema para a produção de alimentos. Então, recebe o nome de agroecossistema. Eu posso ter um agroecossistema para o agronegócio? Eu tenho, né? O que a agroecologia busca é trazer um agroecossistema mais heterogêneo e diversificado possível. Então, ela vai na contramão de tudo que a Revolução Verde pregava. E que esse agroecossistema que eu estou produzindo alimento, né, que ele aí seja
possibilite a conservação dos recursos naturais, que ele abrace também, né, os conhecimentos daquela população, daquela região, que seja socialmente justo e que seja economicamente viável, tá? Uma outra observação, né, um outro conceito aí trazido por Moreira, perdão, e Carmo, né, é que o enfoque agroecológico, ele vai corresponder aí, né, aos princípios da agroecologia, da sociologia, da antropologia, da comunicação, da economia, da ecologia. Por que, Aline, que não é só agronômico? Porque no campo não é só produção de alimentos. No campo a gente tem vida, a gente tem família, a gente tem saber, a gente tem cultura. Então a agroecologia, ela tenta, né, abordar essas diferentes dimensões, tá? Então ela ultrapassa essa visão técnica de somente produção de alimentos, né? E aí ela tem dimensões ecológicas, sociais e culturais. Então, resumidamente, a gente pode dizer, né, que a agroecologia ela é um conhecimento científico e popular do esforço de cientistas e de comunidades tradicionais, de agricultores que têm, sim, ao longo do tempo, recusado essa receita de produção, né? Admitir a modernização como a única forma de se produzir alimentos. Então, existe sim possibilidades mais sustentáveis que preservam aí a qualidade de vida das famílias, os recursos ambientais, né? Para a produção de alimentos. Então, essa recusa, né, ela acontece principalmente pelos agricultores familiares que não se encaixam nessa lógica dessa modernização, né, e principalmente por cientistas, e aqui eu me incluo nisso, né, que têm despertado aí para modelos mais sustentáveis e de produção, né, que vão proporcionar aí um desenvolvimento rural mais que ele seja sustentável, que tenha uma maior generosidade com as próximas gerações, tá? Então, a agroecologia, ela vai, né? A gente começa a estudar a agroecologia, a primeira coisa que a gente tem que se atentar são as diretrizes, né? Esses caminhos para esse agroecossistema. Então, a gente junta esforços, né, para combater aí pragas, doenças e tudo mais, mas de uma forma diferente. Né? Então, se a causa da doença e da praga, a gente não é imediatista de ir lá e aplicar um produto. Se está tendo um ataque de determinado inseto, de determinado patógeno, é porque existe um desequilíbrio. Então, a nossa meta é restaurar o equilíbrio e não controlar com produtos químicos, né, essa praga ou essa doença. Tá? Então, a agroecologia, a gente vai ter incremento da biodiversidade, na busca constante do equilíbrio, tá? Para que esse agroecossistema que eu estou ali produzindo alimentos, ele se autorregule. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, floresta amazônica é adubada, eu faço adubação química lá na floresta amazônica, eu controlo pragas e doenças, então a gente tem um sistema de autorregulação perfeito. Então, a gente vai ter que se inspirar nesses modelos, né, para os nossos agroecossistemas. Quanto mais diversificado o agroecossistema, melhor. Né? A gente vai na contramão. E aí é buscar os exemplos que a própria natureza nos traz no manejo aí, né, na nossa produção de alimentos. Então, a agroecologia, como diz o Altieri, né, ele é um estudo holístico, ele é amplo, né, do agroecossistema. Então, eu tenho que entender a complexidade, né? Quais os processos ecológicos, né, que estão ocorrendo ali, como eu posso cada vez mais buscar técnicas aí para sempre tentar a busca do equilíbrio dentro da produção. Gente, eu vou dar uma acelerada aqui, continuar, né? E eu trouxe alguns princípios para a elaboração de um plano de desenvolvimento rural de base agroecológica. Porque, assim, não dá para mim trazer um modelo e dizer, gente, ó, o modelo de produção agroecológica é isso. Porque quando a gente trabalha com agroecologia, né, como a Ariane disse, a gente utiliza muitas metodologias participativas para entender as características locais. Né? Então, não tem um modelo pronto. A gente tem princípios que a gente utiliza para ter aí um plano de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento rural para determinada região que se tenha como base aí a agroecologia. Então, são alguns, os principais, né? Segundo Casado, Sevilla e o Molina. A integralidade, o que seria isso? Quais são as potencialidades, né, daquela região,
tá? De produção cultural, turística, econômica, para aproveitamento dos recursos. Então, a gente não vai observar somente a propriedade, né? A gente vai observar seu entorno, as características e tudo mais. A harmonia e equilíbrio entre o quê? Entre o crescimento econômico e a manutenção da qualidade do meio ambiente. Busca de autonomia de gestão e controle. Quem vai ter autonomia, quem vai gerir é a comunidade, é a família. O ator principal é ele, e não é o extensionista, não sou eu, Aline, professora da UFTM. Então, nós vamos ter que construir um sistema, né? Esse plano, esse projeto de desenvolvimento, ele tem que ser, né, possibilitar a autonomia dessas comunidades e que essa comunidade consiga gerir, tá? A minimização das externalidades negativas e atividades produtivas. É a redução da dependência ao que vem de fora. E aí trabalhar o que vem de dentro ou que pode ser trocado com o vizinho, que pego na comunidade. Então, eu vou tentar reduzir ao máximo a dependência de insumos, de produtos que vêm de fora. Então, é buscar trazer, voltar à produção da própria semente, a utilizar os produtos e subprodutos da própria propriedade ou do meu entorno para a minha produção. Isso eu vou reduzir a minha dependência do que vem de fora, com isso baratear o meu custo de produção e também, né, aí trazer maior qualidade e equilíbrio, tá? A manutenção e fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização, a professora Ariane trabalha com isso, é o quê? É aproximar quem produz de quem vende. A gente vai falar do projeto se der tempo, mas seria isso, né? A utilização do conhecimento local, do saber popular, estimular a pluriatividade e a complementariedade de renda. Isso não é o produtor trabalhar meio período na cidade e meio período no campo, mas é aproveitar outras oportunidades para se complementar a renda. E não, né, o que a gente observa, vê que a própria modernização da agricultura acarretou, né, que foi o homem do campo não conseguir mais a renda toda da propriedade, ele precisar ter uma outra atividade. A gente está falando de complementariedade de renda com o turismo rural, com o artesanato, mas não que ele tenha a necessidade de buscar um emprego na cidade para conseguir sobreviver no campo. Tá? Então, o desenvolvimento rural, com enfoque agroecológico, ele busca o quê? Um desenvolvimento integral, o aproveito das diferentes potencialidades da região, que ele seja endógeno, ele venha daquela região, daquela comunidade, a valorização dos recursos e do conhecimento local, e que ele seja sustentável, né? Então, um conjunto e articulação de elementos que permitam que esse modelo de produção ele seja durável ao longo do tempo. Tá? Então, o desenho dos agroecossistemas, né, ele está baseado nos seguintes princípios agroecológicos. Lembra, isso daqui, gente, é tudo exemplo, essas fotos de agroecossistemas, né? Vejam que são bem diversificados e não é aquela paisagem infinita né, de soja, de milho, de algodão. Aqui a gente tem uma grande diversificação. Então, quais são os princípios ecológicos para a gente estar fazendo o desenho aí, montando um agroecossistema? Aumentar a reciclagem da biomassa e otimizar a disponibilidade, né, do fluxo de nutrientes, assegurar condições favoráveis para o crescimento de plantas, minimizar as perdas relativas ao fluxo da radiação solar, do ar e da água, mediante ao manejo do microclima, do maior armazenamento de água no solo e o manejo desse solo através da cobertura vegetal. Aqui o segredo é matéria orgânica, tá? Fica como tema para um outro bate-papo nosso. E aqui eu indico, né, principalmente falando, né, da minimização dessas perdas, do aumento da cobertura vegetal, primavera. Diversificar específica e geneticamente os agroecossistemas. Então, em vez de produzir só milho, o que será que eu posso produzir mais? O que será? Será que tem alguma planta que eu produzir junto com o milho, ela pode responder melhor? Será que tem uma planta que do lado do milho, ela tolera o sombreamento, e aquele sombreamento, ele pode até aumentar a produtividade? A gente vai buscar essas perguntas, né? E esse novo desenho. Então, aumentar as interações biológicas, o sinergismo entre os componentes da biodiversidade, tá? E aí, pessoal, dentro desses princípios e dessas bases que a gente trouxe, eu acho que vocês começam a perceber como que a agroecologia, né, ela casa com a busca dos 17 objetivos aí, né,
que foram que começaram a entrar em vigor em 2016, né? E é a busca aí por essas metas. Aqui eu trago um trabalho para vocês que foi realizado em 2003 pela Aliança da Soberania Alimentar na África, que analisou 50 casos, né, do uso da agricultura ecológica em 22 países africanos e constatou-se, né, que a agricultura agroecológica, perdão, contribuiu para atingir 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os princípios da agroecologia, eles coincidem com os objetivos, tá? Então, a agroecologia, ela é um campo de conhecimento, né, que vai nos dar base científica para sustentar um processo de transição do modelo de agricultura convencional na busca de um modelo de agricultura mais sustentável, né, contribuindo aí para o desenvolvimento rural, tá, sustentável. Aqui no Brasil, eu trouxe algumas leis, né, a respeito aí que falam da agricultura orgânica, que pode ou não ser agroecológica, a gente pode falar disso se der tempo, né? A Política Nacional da Agricultura Familiar, a Política Nacional de Agroecologia, a legislação agroecológica, né? Brasileira, ela atua ainda de forma muito tímida. Tá? A gente tem as leis, a gente tem projetos como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eles estimulam a compra da agricultura familiar e principalmente a compra, né, de alimentos agroecológicos. Mas são políticas públicas que vêm sendo desarticuladas aí ao longo dos anos, isso acaba impactando também, né, nessa forma de produção, né? Para quem que eu vou vender, para quem que eu vou comercializar? O Estado, ele tem que ser articulador e promotor, né, de políticas públicas que visem esse objetivo. E o que a gente vê é que ao longo dos anos, né, por exemplo, o PAA, que é a aquisição de compra de alimentos da agricultura familiar, se for agroecológico, você tem 30%, né, a mais do valor de comercialização, que é para estimular. Isso vem sendo desarticulado, assim como o PNAE, né, que agora nesse momento de pandemia não torna mais obrigatória a compra da agricultura familiar. E também se tem, né, dentro do PNAE, aí a preferência por alimentos agroecológicos. Então, é muito tímida ainda a nossa legislação, as nossas políticas públicas já existem excelentes políticas públicas, como o PAA, o PNAE e tantas outras, mas que infelizmente vem perdendo força ao longo do tempo. Gente, desculpa pela correria, é um tema que eu gosto muito de falar, mas tem muito assunto, né? E eu gosto de dizer algumas coisas que eu sempre digo para os meus alunos, né? O desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento rural sustentável, ele tem que ser um valor, né? Como a gente tem enquanto generosidade, honestidade, ele tem que ser um valor, uma busca mesmo, dentro aí não só da nossa profissão, mas acho que ultrapassa, né? Aqui são as referências bibliográficas, e se der tempo a gente vai falar sobre os projetos que a gente desenvolve dentro dessa temática, né, de extensão e pesquisa. Aline, Oi. vamos fazer o seguinte, vamos fazer para as perguntas, e nas perguntas eu acho que vocês já podem ir indicando, a gente faz uma etapa aí de respostas, e aí vocês respondendo aí pelas perguntas. Agradeço, então, a apresentação da Ariane, a sua, mas eu vou ser objetivo aí para as perguntas, né? O Divino tinha perguntado para a Ariane, né, se existe algum levantamento de dados aqui sobre a agricultura na região de Iturama, quanto produz, volume de produção, as associações de pequenos produtores, como está aí o retrato, aí eu acho que entra no que vocês iam abordar, o retrato de Iturama, né, a extensão rural, as práticas de extensão rural e de agricultura familiar aí nesse contexto, da agroecologia também. Qual que é o retrato de Iturama que vocês podem passar para a gente? Então, Divino e demais, né? Quanto à questão da agricultura familiar, né, existe um cadastro dos agricultores que estão cadastrados, o cadastro dos agricultores que estão cadastrados é ótimo, né? Mas existe um cadastro desses agricultores junto à Emater, né? Aqui em Iturama, a gente, nesse período que eu estou aqui tem 3 anos, né, a gente observou a questão da feira, né, Aline? A Feira da Agricultura Familiar, que ela foi instituída o ano retrasado, se eu não me engano, né? E é só dos agricultores que são agricultores familiares mesmo, de acordo com a lei da agricultura familiar, né?
e que vem realizando. Quanto às demais informações, acredito que a Emater ela tenha essas informações por conta do cadastro dos agricultores. Nós, atualmente, estamos trabalhando com alguns dos agricultores que encaminham para a gente, né? Um dos projetos nossos, se a gente for falar, né, Aline? A gente trabalha atualmente com o CAFTUR. O CAFTUR é um programa, é um projeto que nós submetemos como uma forma de ajudar os agricultores familiares durante a pandemia, mas não só apenas durante a pandemia, né? É uma forma de divulgar os produtos, de divulgar a agricultura familiar, divulgar informação sobre esses agricultores. Então, eles encaminham para a gente os produtos que eles têm disponível e o dia que eles irão fazer a entrega por conta da pandemia. Agora a feira não está funcionando. E a gente faz toda uma arte, a gente tem uma equipe com 6 alunos que ajudam a gente. Eu, a Aline e a professora Fernanda também estava com a gente. Esse ano não sei se ela irá continuar, mas a gente faz todo esse trabalho. Quanto às associações de pequenos agricultores, aqui em Iturama... Ai, desculpa, passei em cima da minha cachorrinha. Aqui em Iturama, quanto às associações e cooperativas, a gente tinha até um projeto para formar uma cooperativa com os agricultores familiares aqui da região. Entretanto, acabou que o projeto não foi para frente, e eu não sei te dizer, assim, sinceramente, se existe outra associação. Eu acredito que não existe isso aqui no momento, de pequenos produtores. Aline? Aqui em Iturama, né, nós não temos nenhum assentamento rural da reforma agrária. O que nós temos são os conhecidos antigamente como Banco da Terra, que é a política pública do crédito fundiário rural, mas ao entorno do Iturama, nós temos inúmeros assentamentos rurais, né, e aí a característica que a gente percebe, pelo que a gente tem trabalhado aqui na região, é que nós temos o número principal, né, de agricultores familiares, são agricultores familiares assentados da reforma agrária, né, seja pelos assentamentos ou pelos bancos da terra. Geralmente, né, nos assentamentos ou nos bancos da terra, eles têm as associações, tá, dos agricultores. Então, o que, por exemplo, o Sanharão tem uma associação, o PA Primavera tem uma associação, mas o que a gente observa é a perda de forças, né, dessas associações e da sua articulação dentro das próprias comunidades. No PA Primavera, eu iniciei um projeto de pesquisa, de extensão e de pesquisa em relação, principalmente, à atuação da mulher, agricultora e tudo mais. Nós íamos iniciar outros projetos de pesquisa que, com a pandemia, infelizmente, por a gente precisar ter esse contato direto com o agricultor, eles foram interrompidos. Então, a gente está fazendo o que é possível agora dentro desse contexto de pandemia, né? Em relação aos dados, o Divino, o que eu tenho utilizado, né, para os projetos de pesquisa é os dados do Censo Agropecuário de 2017. Então, é o mais atual que nós temos, e aqui eu ressalto a importância do censo, que nós precisamos de recursos para o censo, que é ele que nos vai dizer e apontar quais são os caminhos, o que está dando certo, o que não está, né? Quais são nossos gargalos, então a gente precisa, sim, de recursos para o censo, e o que a gente tem utilizado são os últimos dados, né? Até na disciplina de extensão rural, uma das atividades era um projeto de extensão, e a gente está utilizando dados do censo, né? Que é o que a gente tem de mais atual. E uma outra característica que a gente observa, só para complementar, é que a maioria dos agricultores familiares aqui de Iturama, da região, do entorno, eles têm saído da propriedade para complementar a renda. Então, a propriedade ela não é autossuficiente. E esse é um problema que nós temos e o compromisso que nós temos também enquanto universidade, né, junto com os órgãos de assistência técnica, extensão rural, como a Emater. Mas essa é uma característica bem marcante, assim, que a gente observa nas nossas andanças aí, nos nossos projetos. Acho que, não sei se eu respondi tudo, se eu complementei. Acredito que sim, a gente pode acompanhar pelo chat, daí pegando um gancho aqui das perguntas, né, porque o João perguntou, falando em extensão rural, qual seria essa nova técnica, né, para se trabalhar com os produtores? Uma pergunta que ele pode responder.
E aí, pensando também, já emendando as perguntas aqui do Matheus, né? Ainda existe o argumento de que a agricultura convencional é a única forma de atender a demanda dos bilhões de habitantes aqui, né? Será que quais contra-argumentos, né, a partir da sua fala, Aline, que a gente pode usar contra isso? Né? Existe alguma outra tecnologia que possibilite a agricultura, a agroecologia em larga escala, né, competir com a agricultura convencional? Eu Né? pode responder? Fique à Não, acho que vontade. tem a primeira pergunta. E eu acho que sobre as metodologias participativas, se a Ariane quiser comentar. E aí depois Isso. Até casando, né, Job, com uma pergunta do Divino aqui também, que segue essa do João, né, perguntando quais as práticas de extensão rural estão atividades em Iturama atualmente. Então, hoje em dia utiliza-se muito, né, as metodologias participativas, né, dentro da extensão rural. Entretanto, a gente observa que ainda é bastante forte, né, a extensão rural difusionista aqui no nosso país. Então, a gente pode observar todas as etapas da extensão rural que eu citei até o momento sendo praticadas aqui no país. Não necessariamente a gente utiliza uma ou outra ou a outra, né? Elas às vezes acontecem, inclusive, de forma concomitante, se a gente for pensar, né, na realização dessas práticas. Por exemplo, um dia de campo é uma forma de abordagem difusionista, né? E acontecem vários dias de campo. Né? Metodologias participativas também é uma forma de extensão rural. Né? A gente observa vários tipos de metodologias participativas que podem ser observadas, principalmente por meio de dinâmicas, de inserções na comunidade. Temos uma série de possibilidades de realização de atividades de extensão rural. Né? Então, hoje em dia também tem um autor da Holanda que ele fala Communication for Rural Innovation, né? Ele vai falar a comunicação para a inovação no meio rural. E a extensão rural se utilizando das formas de comunicação, que antes era uma comunicação de tecnologia, né? Eu vou apresentar a tecnologia para você, mas agora, né, utilizando até mesmo o WhatsApp, coisas mais do nosso cotidiano, como uma prática extensionista também. Então, a gente pode falar que essa prática extensionista, né, é um desenho lá que eu coloquei, né, do extensionista fazendo a ponte entre, né, as necessidades da comunidade e as necessidades da academia, por exemplo. É uma forma de extensão também. A gente fala muito de extensão universitária, mas a extensão rural ela está muito próxima à extensão universitária. Eu falo até que na agronomia a gente confunde os dois, né, Aline? Fala que está fazendo extensão universitária, mas está fazendo extensão rural. Já até fui um pouco criticado por conta desse argumento, né? Então, assim, atualmente aqui em Iturama a gente tem a Emater, que realiza a extensão rural, temos o Senar também, que realiza diversas atividades de extensão no meio rural, além dos cursos que fornece. Quer complementar, Aline? Saiu da reunião? Não, tá aí. Tá mudo. Não, meu celular, que eu tava pelo celular, que eu tava acompanhando o chat aqui. Não, acho que é isso, né? Principalmente através das metodologias participativas, como você colocou. Aí, vamos voltar lá. Hoje em dia, o que se propõe mais é que se utilize metodologias participativas até mesmo para que os agricultores se sintam mais à vontade a participar, né, das atividades propostas pelos extensionistas. Né? Mas isso não apaga nem tira o mérito de nenhuma das outras abordagens dentro da extensão rural. Desculpa, Aline. Imagina. A pergunta do Matheus é isso, Job? Me ajuda aqui. Deixa eu achar. Isso. Aqui. Em relação ao argumento, né, de que a agricultura convencional é a única forma de produzir, né, e atender às demandas, né, qual seria ou quais seriam os contra-argumentos para utilizar em relação a isso, né? E se existe alguma tecnologia em larga escala que possa competir com essa agricultura convencional, né? Assim, alguns autores, né, eles trazem o seguinte termo, que a gente está passando por um processo de ecologização, onde a gente tem aqui práticas sustentáveis e aqui as agriculturas alternativas, como se fosse um contínuo, né? E essas agriculturas alternativas é tudo aquilo que é englobado aí pela agroecologia. Essas práticas sustentáveis, elas já vêm sendo feitas em grande escala. A gente pode citar manejo integrado de controle de pragas, de doenças, sistema de plantio direto, mas são práticas isoladas e muitas vezes elas não estão em conjunto, né? E a gente vai encontrar essas práticas conversando entre si
e sendo aplicadas, né, aí de uma forma mais conjunta nas agriculturas de base ecológica, a agricultura biodinâmica, a agricultura orgânica, agrofloresta, a agricultura sintrópica e por aí vai. Quando a gente fala, eu sempre escuto essa pergunta, é possível alimentar o mundo todo com a agricultura convencional? É importante a gente lembrar que essa agricultura convencional é muito no molde daquela agricultura dos anos 70, 80, anos 90, e hoje a própria agricultura, né, do agronegócio, ela tem embutido práticas sustentáveis. Então, assim, só para ir ficando, a gente tentando clarificar. E aí, é possível? Né? Existem inúmeros trabalhos que avaliam a eficiência energética de agroecossistemas com base agroecológica, né? Agroecossistemas de manejo agroecológico, que é possível sim, inclusive dentro de um agroecossistema, né, como eu comentei com vocês, onde eu sigo os princípios da agroecologia, eu tenho uma diversificação e oferta de alimento muito maior. E eu reduzo o que a gente chama também de inputs, que é aquilo que vem de fora, né? Então, eu começo a ser autossustentável, né? Para a produção do meu próprio composto, eu que vou preparar minha calda para aplicar, então isso reduz o custo de produção também, porque é muito caro se produzir nos moldes que nós temos hoje do agronegócio, né? Então, é possível produzir? É possível, existem trabalhos que trazem isso, mostram que a eficiência energética de um agroecossistema de base agroecológica ele é muito maior do que de um sistema convencional. E a pergunta que eu faço para que a gente possa refletir se esse sistema convencional ele fosse, né, suficientemente bom, né, o próprio meio não estaria buscando essas práticas mais sustentáveis que eles vêm buscando hoje. E nós teríamos resolvido desde os anos 70 o problema de fome, né? Então, assim, o que a gente tem não é problema de a quantidade que é produzida, né? Então, assim, é possível? Mas depende do objetivo, né? E agora, estudos sobre isso, nós temos aí vários, né, medindo a eficiência, a produção e tudo mais. Eu acho que tem mais pergunta aqui deixa eu ver. Sim, Matheus. Antes o Matheus havia perguntado se o cultivo orgânico pode produzir igualmente no mesmo espaço, né? Quais seriam as dificuldades? Aqui uma coisa que eu gostaria de pontuar dentro dessa pergunta do Matheus é que a gente fala produção orgânica. Nem toda produção orgânica é agroecológica. Porque a agroecologia, comentei com vocês na apresentação, a gente tenta reduzir ao máximo, né, a entrada do que é de fora, desses inputs. Então, eu tento reduzir ao máximo a dependência de sementes, fertilizantes, né, tento aí não ter o uso de agrotóxicos, de produzir dentro da minha própria propriedade caldas agroecológicas, né, outras formas de controle. Então, só repetindo a pergunta do Matheus, para mim não perder o fio da meada, cadê? Deixa eu achar. O cultivo orgânico pode produzir Isso. igualmente no Aí mesmo eu estava espaço? comentando tanta coisa. O cultivo orgânico, a gente tem um monte de cultivo orgânico que não é agroecológico. Que a pessoa, o que acontece? Muitos produtores começam a produzir orgânico porque geralmente um produtor orgânico, como infelizmente é um nicho de mercado ainda, ele é mais caro. E nós da agroecologia não queremos isso, a gente quer o alimento de qualidade, né, pelo preço justo. E aí muitos agricultores entram para produzir orgânico muito visando o quê? Esse pagamento a mais que se tem pelo produto. Como a gente tem uma demanda maior do que o que é produzido, isso traz uma procura maior e acaba elevando o preço. Tem muito produtor que ele sai do convencional e vai para o orgânico e ele continua totalmente dependente do que vem de fora. Ele continua comprando sua semente, ele continua comprando o adubo, só que agora não é mais químico, é orgânico, e esse mercado tem crescido no nível assim, né? Até para atender o próprio agronegócio, por exemplo, a tal da rochagem, que é uma prática muito antiga, que a
agora o pessoal que produz em grande escala está utilizando. Então, assim, não é porque é orgânico que ele está seguindo os princípios agroecológicos, tá? Dentro de um sistema agroecológico, é possível produzir a mesma quantidade do que em um sistema convencional? Muito mais, com mais qualidade e mais diversificado. Num sistema orgânico, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? E aí vai depender se é um sistema orgânico agroecológico. Eu não sei se eu estou confundindo ou se está clareando, tá? Mas é importante dizer que nem todo orgânico é agroecológico. Agora, todo agroecológico é orgânico? Sim, que não faz uso, né, aí de sementes melhoradas nem de agrotóxicos. Ótimo, acho que já ajudou. Para a gente finalizar, então, acho que tem mais uma última perguntinha, para a gente não passar muito do horário. E eu acho que foi aí no chat. Me ajuda aí, o Orcelito aí, ó. Para você fazer ponderações sobre a transição agroecológica em sistema de produção. Essa transição, o Orcelito trabalha com agroecologia, nosso aluno do Pronera. Fico feliz que esteja aqui. A transição é quando a gente deixa, né, de adotar as práticas convencionais de produção para ter uma produção de base ecológica ou agroecológica. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter a compreensão desses princípios que eu coloquei hoje na palestra, né, da redução de dependência de produtos de fora, de trazer, em vez de homogeneizar, heterogeneizar, não sei se existe esse termo, mas trazer um sistema mais diversificado possível. Não dá, assim, para mim responder para você agora, né, como que a gente pode fazer totalmente essa transição. Existem caminhos, existem materiais publicados a respeito disso, mas não tem receita de bolo. Não dá para mim te dizer, olha, a transição é assim, assim, assado. Porque a agroecologia, ela trabalha muito com endógeno, né, as características do seu local. Então, a gente precisa, para cada local, fazer um estudo, né, e um planejamento. Quais são as potencialidades, os desafios, né? Qual que é o objetivo do agroecossistema que você quer montar de base agroecológica? O que você quer produzir? Para quem que você quer produzir? Né? Aqui no curso de agronomia tem uma área que a gente está fazendo a transição. Não é tarefa fácil, tem que ter muita persistência, tem que ter muita quebra de paradigmas, né? Porque principalmente nós, agrônomos, a gente tem mudado, mas a nossa base é muito tradicional e voltado para o convencional. Então, assim, é meio que um movimento de rebeldia. Então, você assim, sair daquilo que é o convencional para fazer essa transição. Mas existem caminhos, sim, mas isso tem que ter um estudo local. O Matheus, ele tá com uma agrofloresta aqui em Iturama, não sei se a Ariane sabia, você, Job, é coisa mais linda. Então, assim, eu acho que sabe o quanto que é difícil, porque não tem receita de bolo para mim falar, ó, a transição é assim, assado. Mas o principal caminho é adotar, assim, uma agricultura de base ecológica e de menor dependência. É resgatar, muitas vezes, aquele conhecimento popular, né, resgate das sementes, esses são alguns caminhos, né, a serem seguidos, mas não dá para ter uma receitinha de bolo aí para transição, não. E aí, Job, só aproveitar essa pergunta para dizer assim que nós temos um projeto do Banco de Sementes Crioula aqui na universidade, tá? Ele vem acontecendo aí desde 2020, a gente conta com a participação dos agricultores, e assim, muita coisa foi perdida, né? Aí, com a Revolução Verde, é um movimento de resistência e persistência mesmo divino, para a gente estar recuperando essas espécies, né, que eram cultivadas aí há muitos anos, às vezes estavam na família aí há gerações que foram perdidas, e a gente tentar restabelecer, né? E aí o ator principal na busca, né, disso, de se buscar novamente trazer, cultivar e espalhar essas sementes é o agricultor. A gente, enquanto instituição, né, seja a Emater ou seja o FTM, a gente ali é o meio de campo, né? Mas o trabalho é feito pelos agricultores e suas famílias. Obrigado, Aline. Obrigado, Ariane. A gente vai encerrando por aqui. A gente vai deixar disponível. Acho que a gente vai editar, então, o vídeo
para ficar mais fácil para vocês acessarem depois, né, no canal do YouTube. A gente também vai mantendo essa comunicação por e-mail. Deixamos aqui o e-mail da professora Aline e da professora Ariane, também do núcleo de pesquisa, as páginas também no Instagram, caso vocês queiram seguir. Qualquer informação, só entrar em contato, quer conversar com as professoras, mande um e-mail, enfim, a gente está sempre aberto aí, a universidade tem esse papel de trocar informações, isso que a Ariane colocou muito bem, essa troca de saberes, né? E eu acho que é fundamental, essa complementaridade de saberes. Acho que a gente, uma das coisas, né, das várias coisas que a gente leva da fala aqui das nossas colegas. Muito obrigado a todos pela paciência. Em breve retornaremos aí no próximo encontro, finalzinho aí de junho, tá? Então, um bom descanso, uma boa semana e bom feriado a todos também, tá? Um abraço, obrigado Aline, obrigado Eliane. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, principalmente eu acho que é poder dividir, né,